contra a criança ou contra o adolescente. Constitui toda e qualquer atividade de cunho sexual. Então, qualquer atividade sexual não significa necessariamente ter penetração. Primeira coisa. Então, quando a gente fala em violência sexual, não fala só quando as pessoas transaram, vamos dizer assim. Outros atos também são ou constituem violência sexual. Então, a violência sexual é toda atividade, seja ela homossexual ou heterossexual, que envolva criança ou adolescente que não entenda totalmente e que pela incapacidade inerente à sua condição não é capaz de consentir. O que a lei entende disso? A lei entende o seguinte: por que há uma violência sexual, que muitas vezes o autor da violência sexual diz o seguinte: não, eu saí com a menina, ela tinha 14 anos, mas ela quis. Não é assim? Só que o que determina a lei? E o que isso presume? Presume-se o seguinte: se a pessoa que é adolescente, ela não tem a plena capacidade de entender o que é atividade sexual. Por mais que vocês achem que entendam, não entendem. Fazer sexo é uma coisa, entender o que é uma atividade sexual é outra. Sexo até faz parte do nosso instinto. Sexo é uma coisa. A atividade sexual, o que envolve na atividade sexual, né? O afeto, o carinho, ou mesmo uma troca financeira lá na frente, que a atividade sexual pode ser através da prostituição. Isso o adolescente ainda não entende por completo. E por isso ele não tem a plena capacidade de consentimento. E se ele não tem a plena capacidade de consentimento, toda atividade sexual com criança ou adolescente feita por um adulto, ela é sim uma violência. E depois nós vamos ver a criminalização. Eu já tive a idade de vocês, é interessante, né? A gente com 16, 17, 20 anos, a gente acha que nunca vai morrer, não é? Morrer vai meu pai, meu avô, eu não, mas morre. Quem está vivo morre, é a primeira coisa. Tem a ordem natural, não é? A ordem natural é vai o avô, depois vai o pai, depois não é assim? Mas às vezes isso inverte. Muitas vezes vocês entram na droga porque acham que isso não vai dar em nada. E dá. Dá em morte, dá em lesão, dá em problemas. Que isso é uma outra conversa que a gente pode ter. Então são duas situações. Primeiro, a gente acha que não vai morrer. E segundo, as nossas atitudes nunca vão dar em nada. Né? Aí por que acontece com a menina? Aí que a gente começa a falar. Sexo é uma coisa, atividade sexual responsável é outra. Não se cuida porque está na loucura, né? O hormônio está bombando, né? Está todo mundo lá mordendo o beiço, né? É assim? Todo mundo doido. Aí o que acontece? 9 meses, sai o nenê lá, né? E aí? Adolescente, com uma criança para criar, aí a mãe, não adianta a gente falar que não, eu sou homem, mas essa é uma realidade. Quem cuida é a mãe, não adianta. Quem carrega na barriga é a mãe, quem amamenta é a mãe, quem muitas vezes, hoje mudou-se muito, mas essencialmente a criança, quando vê o pai, já está 9 meses com a mãe. Então, você pega no colo, o menino para de chorar, a mãe pega, para de chorar. Está subornando o menino, não é possível. É uma coisa. Por quê? Porque tem um afeto. Então, a sobrecarga na gravidez e na filiação de uma menina adolescente é muito maior. E o que eu vejo muitas vezes na prática é que quando faz o nenê, o homem cai fora. Opa, já não... A primeira coisa que acontece, muitas vezes, tá? Muitas vezes. Eu não sei se é meu. É a primeira coisa que... Opa, eu já não sei se... Aí, até então, um amava o outro, né? Você é meu, eu sou seu, a gente se ama, vamos tatuar seu nome, você tatua o meu, não sei o quê, aquela coisa, né? Só que aí vocês têm que parar uma hora de tatuar o nome, senão vira, às vezes, uma carta, né? Aí que usando o corpo inteiro e tal.
Aí, o que acontece? Ele nasce. Qual que é a primeira? Ah, eu não sei se é meu, não. Não sei, eu deixava ele em casa 10 horas e 11 horas, ou... não sei se é meu. Começou aí um grande problema. Porque a mulher sabe, né? Adolescente, a mulher sabe de quem que é o filho. Raras vezes eu peguei um caso em que a mãe não falasse é dele e não era. Às vezes você pega, né? Então, só para abrir um... Por isso que eu falo para você, eu tenho pouco tempo para falar muita coisa, né? Conciliando droga, violência sexual e problema com gravidez. Eu tenho um caso, por exemplo, ou melhor, tive um caso, a menina era usuária de crack. Essa menina, ou seja, tinha um rapaz, uma pessoa que tinha uma casa e ela emprestava a casa para usuários de crack, para ele também usar crack. Então as pessoas compravam crack, iam à casa dele para usar crack. Lógico que eles estão protegidas. Então, esse cara emprestava a casa e usava crack de graça. E a menina, com 18 anos, para usar crack se prostituía. Resumindo a história, nós tivemos 3 ou 4 dias de pessoas circulando pela casa, 3 ou 4 dias ela usando droga, 3, 4 dias ela sendo prostituída, ou se prostituindo. Então ela ficou grávida e ela tem 20 possíveis pais para o filho dela. Porque é mais ou menos o número de relação que ela teve dentro daquele local com as pessoas usando droga. Então, 3 casos que se juntam, se a gente pudesse. Um exemplo só para vocês. O que gera a droga, problema da vulnerabilidade, ou seja, da questão da vulnerabilidade do adolescente, do uso do jovem, e o problema da gravidez. Essa mãe, além de ela ter um filho com todos os problemas decorrentes da gravidez como usuária de droga, então, má formação fetal, problema mental, a criança nasce viciada, resumindo a história. Além disso, ela vai ter que arcar com todos os custos, medicamento, tratamento, gravidez, tudo. Ela com ela mesma, porque ela não sabe quem é o pai. Então, os problemas começam aí. É o que eu disse para vocês, sexo é fácil fazer. Sexo, na idade de vocês, mais fácil, o hormônio está lá em cima. Mas a atividade sexual, a responsabilidade sobre isso é uma outra conduta. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, como eu disse para vocês, a violência sexual, ela prescinde, o que é? Ela não precisa ter violência física. A gente vai ver já o seguinte: a violência sexual ela pode ter a violência física, isso é um estupro, né? Mas também ela pode ter outras formas de violência, que é, por exemplo, a violência moral. Ou, né, a ameaça. Se você não fizer, eu mato teu pai. Se você não fizer, eu vou matar a sua família. E depois que fez, você não conta nada para ninguém, porque senão eu mato um, eu mato outro, eu te mato, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é muito comum. Isso é muito comum. A realização de sexo com criança e adolescente, igual eu falei para vocês, por meio de pagamento, ainda que por meio de pagamento, porque eu já estou entrando numa outra abordagem. Toda forma de sexo com criança e adolescente, isso eu também já escutei. Doutor, mas eu paguei. Você pagou, fez e agora vai preso. Vai pegar uns 5 a 8 anos, né, para aprender a não pagar sexo com criança ou com adolescente. Então aquela pessoa que também faz mediante o pagamento, ela também está cometendo crime. Aí foi aquilo que eu já falei para vocês, que é o seguinte, né? A supremacia da violência, exerce uma supremacia. Aquele que comete o ato, a violência sexual, ele exerce uma supremacia, uma força a mais, que pode ser física, isso acontece muito com mulheres, estupro propriamente dito, psíquica, ou seja, aquela forma de tortura mental, vamos dizer assim, com ameaças e indução de vontade para a imposição de práticas eróticas e sexuais. Outra coisa que eu vou falar para vocês também, além de não necessariamente ter violência física,
Além de não ter necessariamente que haver a penetração propriamente dita para que haja violência sexual, a violência sexual se dá também de duas formas. Ou para satisfazer a própria vontade. Então eu pego a minha vítima, uma criança, um adolescente, e pasmem, existem estupros de crianças de 9 anos, 8 anos. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma menina de 9 anos que foi estuprada durante 2 dias seguidos, 9 anos de idade. Essa menina, ela teve o ânus e a vagina dela foi rompido. Entre o ânus e a vagina foi rompido. Por quê? É uma criança. Criança não pode ter atividade sexual. Não está preparado, o corpo, a parte física da pessoa não estava preparada para isso. Assim como uma menina de 12 anos, 11 anos, ou até 14 anos, muitas vezes, não está preparada para ser mãe. Muitas vezes ela já menstruou. Isso significa que ela está apta a reproduzir, fisicamente dizendo, biologicamente dizendo. Mas isso envolve outras coisas. Entre elas, capacidade psíquica. Você precisa educar o teu filho. Você precisa saber o que é melhor para o seu filho. Agora, se você não tem estudo, por exemplo, você tem 14, 15 anos, e isso eu falo da mulher, mas falo do pai. O pai também não é simplesmente faz e vai embora. Isso que acontece no mundo animal, não é? Vocês vão ter responsabilidade, porque o pai, ainda que adolescente, tem dever de pagar alimentos para a criança. E aí, meu amigo, vai se virar. Vai ter que trabalhar do que aparecer, porque senão acontece o quê? Quando é maior? A prisão. Execução de alimentos. Executa, vai lá e prende, quando é maior de idade. Não é simples assim. Por isso que eu digo, sexo é fácil. Atividade sexual, o que envolve em tudo isso, é que nós temos que tomar um cuidado e ter a responsabilidade. Então, é isso que eu falei para vocês. É tanto satisfazer a minha, como, às vezes, só olhar. Obrigar a criança a ficar nua, isso é uma violência sexual. Expor ela através de fotografias, como nós vamos falar já já. Outra coisa também, que eu já vou me adiantar. A menina lá, estou dando alguns exemplos, né? A menina está namorando, quer mostrar para o namorado o amor eterno, porque na idade de vocês, a gente acha que o amor é um só, não é? Quando vai ficando mais velho, vai vendo que amor junta com conta, com imposto de renda, com IPTU, não é? Aí você já vai pesando na balança. Às vezes minha esposa fica brava comigo, né? Não é pouco. Aí eu falo assim, eu vou me separar. Aí eu penso, mas eu vou ter que separar. Não, vai começar tudo de novo. Não, vou ficar com ela mesmo. Senta aqui, meu, vamos sair para chupar um sorvete. Aí você vai amansando a fera, não é assim? Mas na idade de vocês, não, na idade de vocês a gente acha que tudo é útil. Ele é o amor da minha vida. Aí vai fazer faculdade, um para cada lado, ou vai trabalhar aqui, outro vai para Campo Grande, outro vai para Corumbá, e a vida vai se distanciando. Só quer a menina para mostrar amor, o que ela faz? Bate umas fotos dela, né? Só não vou tirar a roupa, mas a boquinha é assim, né? Não faz biquinho? Bate no espelho, assim, né? Bate no espelho, assim, tal. E vai e manda pro menino, pro namoradinho. Aí o namoradinho quer fazer moral com os amigos, fala, ó que eu tô pegando aqui, ó. Eu não tô usando, por causa do horário, eu não posso usar os termos mais. Se aparece depois das 11, né? A conversa, podia usar uns termos mais picantes. Então vamos só no ó quem eu tô pegando, né? Então, o cara já, eu tô pegando, tipo uma onça que tá com. O cara tá pegador. Ele vai e pau, põe no grupo dos amigos, a menininha lá, tal. Isso é crime. Lamento dizer para vocês, quer fazer moral, vocês podem até às vezes falar assim, bem, aquela ali, né? Para aqui já. Aquela ali, para e deixa a pessoa pensar o que quer. Por quê, gente? Responsabilidade.
O Estatuto da Criança traz direitos, mas traz também os nossos deveres. O adolescente também responde por determinados atos. E vou mais além com vocês. Nós estamos brincando, mas é para falar coisas muito sérias. Você, adolescente, vai lá, está lá no ato sexual com a menina e filma. Grava. Vai lá e grava. Ó, quem eu estou pegando aqui, tal, não sei o que, dá uma olhada e põe no grupo. Ou põe lá no WhatsApp, ou põe no Facebook, ou põe em qualquer mídia. Isso é crime. E não é um crimezinho qualquer, não. É crime grave. Então, tudo isso precisa ser colocado para vocês, porque muitas vezes também a gente pensa só no adulto violentando a pessoa que é mais vulnerável. Mas entre vocês também há uma criminalização da conduta, quando não se toma cuidado. Por quê? Porque não se deve filmar sexo, a não ser, ou muitas vezes, na indústria da pornografia. Isso é uma outra situação, que eu não vou entrar no caso, que também não pode usar pessoas menores de idade, logicamente. Não tem porquê. Então, se a pessoa quer se mostrar, se mostre de outro jeito. Tomem muito cuidado, porque hoje a questão da violência sexual, ela é muito, muito, muito severa nas suas punições. Tanto em relação ao estupro, por exemplo, que é o caso mais grave, como todos os outros. Então eu vou lá para Corumbá, né? Isso é muito comum nessas regiões. Eu sei porque eu já trabalhei, né? Fui fazer trabalhos em Corumbá, e aí você tem uma vila de pescadores, por exemplo. O que a senhora faz? Eu sou dona de casa. Quantos filhos tem? Eu tenho 2 meninas. Ah, tá. E o seu marido? Normalmente trabalha na lavoura. Ah, tem suas meninas, estão estudando, não, elas são prostitutas. É triste uma realidade dessa, porque uma menina com 15, 16 anos, ela já está culturalmente adaptada a essa violação dos direitos dela. Ela é prostituta. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso é uma coisa, é uma situação muito séria que a gente tem que ter, né? Consciência. Então, pode não ter contato físico, como eu disse para vocês. Eu posso, por exemplo, pôr uma menina, um adolescente, uma criança para se masturbar. E eu fico olhando, eu estou satisfazendo, mas eu não tive contato físico. Ah, mas isso não é nada. É crime e é violação dos direitos. E é uma violência sexual. Pode ou não haver penetração, como a gente já falou. Aqui eu não sei se vocês estão vendo, mas foi aquilo que a gente falou no começo. O Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, que é o DISC 100, de 2003 a 2010, 38% foram do sexo masculino, vítimas, e 62% do sexo feminino. O que é um abuso sexual? Eu acho que eu tenho mais uns 10, 15 minutos, mais ou menos. Então, o abuso sexual é aquilo que eu já disse para vocês, né? Basicamente, é a violação sexual, homossexual ou heterossexual, praticada por um adulto ou alguém mais velho em relação a uma criança ou um adolescente. Só para vocês terem como exemplo aqui, ó. O que é a violência? Ó, pode ser exposição dos genitais e de material pornográfico, telefonemas obscenos, sexo oral, vaginal, anal. A criança ou adolescente vive uma experiência sexualizada que está além de sua capacidade de consentir ou de entender. O que é exploração sexual? É aquilo que eu já também disse para vocês. É o uso sexual da criança ou adolescente para obter lucro, troca ou vantagem. Sempre que isso acontecer, você está tendo uma exploração sexual. Isso é muito comum em muitas regiões nossas, infelizmente. Como eu disse para vocês, eu fiz, por exemplo, trabalho em Corumbá, e existe muitas vezes essa cultura da família já aceitar a adolescente como prostituta, um sistema de prostituição, de exploração sexual, até para ajudar na família, né, financeiramente na família. E aí eu queria que vocês fizessem uma pelo que a gente conversou no começo. Pensem lá no começo, quando começou a indústria. Lembra que eu falei para vocês? Qual era a mão de obra que foi usada? Por que aqui se usa muito a mão de obra infantil?
Porque, infelizmente, o Nordeste tem um alto índice de prostituição de adolescentes ou infanto-juvenil? Porque nós, ou melhor, vocês, crianças e adolescentes, nós, porque eu também tenho que trabalho nessa área, mas vocês são ou constituem a ponta da corda, a parte mais vulnerável. Muitas vezes, a menina é iniciada na prostituição pelos próprios pais. A mãe já vem, às vezes, no processo de prostituição. Entra, às vezes, naquele sistema de leilão, vocês já ouviram falar, né? Quem dá mais para ter a primeira noite com a menina. Então, coloca-se lá a menina, não sei se vocês viram um tempo atrás, uma casa de prostituição que fazia isso, fazia leilão das meninas virgens. Então, fazia uma espécie de leilão, era um leilão, quem pagava mais levava a menina. Pornografia infantil, que é aquilo que a gente também falou: reprodução, produção, venda, exposição, comercialização, aquisição, posse, publicação. Então, eu não comercializo nada, não mexo com isso, mas eu tenho umas fotinhas, algumas menininhas no meu lado de casa lá, computador. É crime? É crime. Entenderam como o sistema ele vai criminalizando, ou seja, ele vai apenando, porque é muito grave toda a situação, desde do Rodrigão aqui, que lá em casa quietinho tem a foto da meninada, até aquele que explora de alguma forma a sexualidade da criança e do adolescente. E não precisa necessariamente ser para sexo, mas tem que ser, pode ser conteúdo pornográfico. Esse aqui eu também já falei para vocês, né? É o envio de mensagens, fotos e vídeos pessoais de conteúdo erótico, sensual, utilizando qualquer meio eletrônico. Tá? Por quê? É da vida íntima de vocês. Se você namora com a tua menina, vocês fazem sexo ou não fazem sexo, isso compete a vocês. Primeira coisa. Segunda coisa, se vocês fazem sexo, ninguém precisa ficar sabendo. Isso é um problema do casal. E vocês podem ter 13, 14, 15, 16 anos, mas se são responsáveis para namorar, se são responsáveis para a atividade sexual, tem que ser também responsáveis pelo que ela deriva. Por isso que nós estamos aqui hoje. Como tudo na vida e sociedade, tudo, absolutamente tudo, nós temos sempre obrigações, direitos, mas temos obrigações. Temos direito em namorar, mas temos a obrigação de preservar a intimidade da minha outra pessoa. Seja namorada, seja namorado e assim por diante. Eu sou homossexual, tenho 16 anos. Aí vou lá e convenço outro menino tal a namorar comigo. Aí eu saio pondo no grupo, eu sou, mas ele também é. Aqui, Se ele é ou não é, problema dele. Se você é ou não é, problema seu. E se vocês vivem juntos, problema de vocês. Vocês têm esse direito, mas também têm os seus deveres. Isso eu estou colocando sempre nos dois aspectos, né? Para deixar muito claro. Estamos falando de relações de seres humanos, seja ela homoafetiva ou heteroafetiva. O que é isso, homoafetiva? Afeição pelo mesmo sexo, ou hétero, afeição pelo sexo oposto. Aqui também nós já falamos, ato praticado por uns parceiros, né, que consiste em expor em mídia, fotos, etc. Isso é crime, tá? Isso muitas vezes acontece por vingança. Agora ela terminou comigo, me trocou pelo outro, agora eu vou pôr no grupo mesmo. Agora que vai dançar. E isso também é ato, para vocês é ato infracional, né? Só para a gente finalizar com aspectos que são importantes. A violência sexual, até aí a gente falou de uma abordagem, agora tem uma outra abordagem. Quais são os efeitos psicológicos de quem é violentado sexualmente?
Vai depender da psicopatologia. O que significa isso? Quais são os problemas que essa pessoa vai desenvolver e quais são as predisposições que ela tem dentro dela para desenvolver. Transtorno de ansiedade, raiva, depressão. Aí aqui na depressão a gente entra em tendência suicida. Pessoas que são violentadas têm mais tendência ao suicídio. Distúrbios alimentares, obsessivos compulsivos, dissociação, aumento da vulnerabilidade para o uso de álcool e drogas, personalidade que a gente chama de borderline, que é o que? A pessoa começa a ter problema, não só nas suas atitudes impulsivas, mas também ela passa a não conseguir ter afeto pela outra pessoa, ou por outras pessoas. Ela vai ter problemas de relacionamento. Aqui são alguns sinais, esse aqui é importante até para os professores, tem bastantes professores aqui, né? Que é o seguinte: quando a gente começa a perceber que essa criança ou esse adolescente muitas vezes não fala. Então nós temos duas características. Às vezes a pessoa que sofre violência, eu fiz audiência semana passada, por exemplo, de um adolescente que foi abusado sexualmente pelo outro adolescente que era primo. Esse primo, que era mais velho, obrigou o mais novo, de 9 a 10 anos, a fazer sexo oral. Então ele pegou o menino, à força, segurou o menino e pôs o pênis dele dentro da boca do menino. 9 anos, ele 16. Vejam como o sistema que eu coloco para vocês é complexo. Primeiro, esse menino, ele não para de falar no assunto. Então são dois caminhos. Uns se fecham e não falam mais nada, que é a dissociação, parece que esquece. Outros têm a necessidade de falar toda hora. Mas todas as pessoas que sofrem violência sexual, de alguma forma, seja em curto, médio ou longo prazo, vão ter problemas psicológicos. Isso é fato. Então o pai e a mãe, que sabem que o filho tem doença psicológica e não encaminham o filho para o médico, ou para o especialista, ou para o psicólogo, e se alguém aqui sofreu violência, procure um psicólogo, porque vai desenvolver problemas. Isso é fato. Qual deles vai depender da predisposição de cada um. Então, problemas escolares, baixo rendimento, a pessoa se torna agressiva, condutas antissociais, ansiedade e medos, comportamento autodestrutivo e suicida, distúrbios da alimentação, uso e abuso de álcool, marcas e hematomas pelo corpo com a violência física, ferimentos e queimaduras de pele. Curiosidade sexual excessiva, isso é para criança, tá?